Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Eu vou trazer para vocês uma notícia de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e de Flávio Dino que vai deixar vocês chocados. Parece uma piada pronta. Seria cômico se não fosse tão trágico. E mais, tem pedido de cassação e uma reviravolta no Congresso em relação à Lira e aos ministros do STF. Eu vou trazer todas essas notícias para vocês, mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Ângela Clara de Manaus. Muito obrigado, Ângela, pelo carinho. Mas sem mais enrolação, vamos às notícias. Já vamos começar com essa notícia que inclui Flávio Dino, Lula, o Congresso Nacional e que mais parece uma piada pronta. Na verdade, é o que eu disse para vocês. Seria cômico se não fosse tão trágico, porque o que está por trás não é algo nada engraçado, é estarrecedor. O presidente Lula do PT confirmou nesta quarta-feira, dia 20, que anunciará o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública apenas em janeiro de 2024. Até lá, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal seguirá no posto. Segundo Lula, Dino ficará no governo até o dia 8 de janeiro e ele encerrará sua gestão durante o ato em alusão ao 1º de janeiro, da tentativa de golpe no país. Olhem que absurdo, é o que eu disse para vocês. Seria cômico se não fosse tão trágico. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que o evento para recordar os atos do 8 de janeiro será realizado no Senado. De acordo com o ministro, a cerimônia terá a presença de líderes dos 3 poderes e vai ocorrer na data em que os atos de vandalismo completam 1 ano. 8 de janeiro de 2023... eu enfrentei um dos maiores desafios profissionais da minha vida, 12 horas em pé, enfrentando essa dificuldade e, portanto, o presidente Lula me honrou com a permanência do governo até o dia 10, 12 de janeiro, para eu poder participar do evento comemorativo da restauração e proteção da democracia no dia 8 de janeiro de 2024, às 15 horas, no Senado Federal. E, por isso, uma iniciativa de todos os chefes dos poderes, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo e procurador-geral da República. O Silvio disse que ficou 12 horas em pé no dia 8 de janeiro desse ano e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, disse que não se deve mais mentir a partir de agora, né? Ele falou que precisa se fazer um esforço para não mentir mais nesse país. E aí? Só tem um jeito de ele mostrar, dele provar que ele ficou 12 horas em pé. Ele mostra as imagens do dia 8 de janeiro do Palácio. Pois é, Flávio Dino, mostre as imagens do dia 8 de janeiro, que foram apagadas. Somente com essas imagens vai provar que realmente você ficou 12 horas em pé. Mas 12 horas em pé fazendo o quê? Essa é a pergunta que o povo brasileiro quer saber. Palácio da Justiça que sumiram. Onde estão as imagens de dezenas de câmeras? Elas poderiam provar, por exemplo, que o ministro Flávio Dino ficou de pé, em pé, ali, 12 horas. Quem estava com ele? Ele estava sozinho, ficou em pé, parado, olhando pelo vidro, ou assistindo de camarote, como ele disse ao programa Fantástico, numa entrevista logo em seguida. Quem mais passou por aqueles corredores? O acionamento é automático das câmeras, segundo ele, segundo a empresa que presta serviço ao Palácio da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto, fica ali praticamente lado a lado na esplanada. Ninguém mais passou por ali a ponto de acionar o corredor? Por que a tropa da Força Nacional de Segurança estava como uma guarda pretoriana protegendo o Ministério da Justiça e não agiu quando aquela turba, né, naquele momento de fúria, de alguns estúpidos que partiram para a depredação dos prédios públicos? Ele quer simplesmente fazer uma alusão ao dia 8 de janeiro. O que eles querem comemorar? O que será de fato que se tem para comemorar? A prisão daquelas pessoas do 8 de janeiro? Aquela situação que aconteceu? A volta da democracia? Que democracia é essa? Isso nós estamos vendo no governo Lula, não. Augusto, aqui no chat, a Alda Evangelista está lembrando também. Vão comemorar o que? A prisão do povo do 8 de janeiro, o povo com tornozeleira eletrônica. Será que isso vai ser mencionado também nesse ato? Sem dúvida. A morte do Clériston da Cunha. As inovações, né? Eles, primeiro vamos começar pelo Flávio Dino. Ele disse que ficou de pé quantas horas? 12 horas. 12 horas.
Bom, ele tem 5 refeições por dia, pelo menos, né? Comeu de pé pela República, pela liberdade, mas isso sim é sacrifício. Isso sim é sacrifício. Agora, um dia ele não participou de nada, não viu nada. Pois no outro é, ficou né? 12 horas de pé para quê? Né? Sacrificando inclusive uma refeição, que é o grande momento do dia dele. E mais, vai ser no Senado isso aí? Pois bem, o povo comemorou nos últimos anos a independência nas ruas. Quando você recupera a democracia, isso aí é data para comemorar nas ruas. Por que eles não convocam uma manifestação na esplanada dos ministérios, lá em Brasília, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em Copacabana? Por que não se manifestam como no dia da independência? Eles estão trancados porque eles terão que celebrar o quê? Isso que a Paula perguntou. Vão comemorar a adoção da prisão perpétua disfarçada? Vão comemorar a adoção da pena de morte anunciada? Alguém vai citar o nome do Clériston da Cunha finalmente? Ou não, como um exemplo, né, de um comunista punido, de um fascista punido porque queria a instauração da ditadura. Não tem problema. Se ele traiu a nação, como os livros de história registram aí, os que traíram a nação, pronto. Pode citar o nome dele, se tem razão. Eles não têm coragem de mencionar o nome do cadáver que continua exposto na Praça dos Três Poderes à espera de explicações que terão de vir por parte do Supremo. Agora, essa festinha que eles vão organizar no Senado é a confissão, né, claríssima, de que eles acham que a ministra Rosa Weber está fazendo mais um dos seus votos que ninguém compreendia quando fala na Pearl Harbor brasileira, né? O dia da, como é que é? Dia da infâmia. Ela não entendeu nada do que o Roosevelt disse quando mencionou o dia da infâmia. Ela não entendeu nada. Agora, venham para as ruas comemorar. Comemorem com o povo, porque inventaram a única democracia do mundo que tem presos políticos, exilados políticos, condenados sem julgamento e punidos sem que tenham feito nada. Pois é, comemora com o povo. E sabe, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer se manifestaram e disseram a verdade, o que na verdade acontece por trás disso tudo. É desespero da esquerda, é o que está dizendo Augusto Nunes. Se junta e comemora com o povo. Será que o povo vai querer comemorar com eles? É lógico que não. É por isso que as festinhas deles sempre é ali. Somente com eles, para fazer alusão que eles estão fazendo certo. Mas o povo mesmo sabe que não. E o povo quer sim saber o que vai acontecer com aqueles que estavam e são culpados da morte de Clériston Pereira. Por que não falar sobre isso? Ninguém está interessado sobre a democracia que eles dizem que voltaram. Mas que democracia é essa que nós não conhecemos? E agora, olha o que vai dizer Gustavo Gayer sobre, na verdade, o que está acontecendo na esquerda brasileira. Mas antes, olhem essa notícia. PT quer caçar mandato de deputado que apanhou de petista. É isso mesmo, chegou ao cúmulo do absurdo. A palavra parlamentar, todo mundo já sabe, a gente repetiu isso inúmeras vezes, a gente falar. A gente está aqui para falar em nome daqueles que nos escolheram para representá-los. E através dessa fala e desse diálogo que acontece aqui, a gente chega no consenso e toma decisões, aprova projetos, rejeita projetos e decide como que a lei vai ser feita, como que a fiscalização é feita. A gente vem aqui para falar em nome daqueles que nos elegeram. O Nicolas está aqui não é só para falar por 1,5 milhão de Minas Gerais. Né? Ele está aqui para falar por dezenas de milhões de pessoas no Brasil que acreditam no que ele fala. Assim como o Zucca, assim como eu, em menor escala. E o que a rede social nos dá?
a oportunidade de falar com mais amplitude. Se um político normal, se uma pessoa almeja conseguir a posição em um mandato para ter mais poder para ajudar o Brasil, a nação, os seus eleitores, se você tem um mandato e uma rede social forte, você está quintuplicando, você está elevando a expoentes incalculáveis a eficácia e o alcance do seu mandato. Sim, sim. E é por isso que eles querem nos destruir dessa forma. Porque tudo que eles têm é um mandato. O que nós temos é muito maior que o mandato, que amplifica o poder do mandato, é a capacidade de falar com milhões de pessoas. Tanto é que o que nós temos ali que é disputado todos os dias, quando dá 11h54, Breves comunicados, a tribuna, sim. é todos os deputados, esquerda e Sim. direita, dá 11h54, o alarme toca, a gente vai lá, faz o registro, a inscrição para os breves comunicados. Por quê? Porque ali é a tribuna. Na tribuna, você pode pedir para que a sua voz seja passada na Voz do Brasil. Na tribuna, alguma imprensa pode pegar um corte do que você fala e colocar no Jornal Nacional e colocar o trecho no Estadão, na Folha de São Paulo. Eles precisam disso, porque eles vivem única e exclusivamente disso. Nicolas, Zucco, a gente não precisa de tribuna. Realmente, os deputados de direita não precisam de tribuna, assim como o Bolsonaro também não precisava dessas festinhas que eles fazem. Ele precisava do povo na rua e o povo estava ali em peso, a favor de Bolsonaro. Então, por que não fazer uma festa na rua com o povo, já que a democracia voltou? Sim. A nossa tribuna está no nosso bolso. Exatamente. A nossa tribuna está aqui agora. Em qualquer lugar que a gente estiver, sem ter que esperar dar 11h54, A gente tem a nossa tribuna, que é 10 vezes mais forte que a deles. Então a gente chegou aqui dentro, trazendo novos valores, os nossos princípios, uma nova forma de fazer política que é muito mais eficiente que a deles. Deixa eu falar um E negócio aí, aqui, ó. só para concluir, eu escuto muito uma crítica que é a seguinte: saiam das redes sociais e vão trabalhar. Nós estamos trabalhando. Nós evitamos tragédias de acontecer aqui dentro. Quando a gente não evita, a gente percebe, as pessoas percebem que a gente fica meio abatido, tá? Agora, uma das batalhas que a gente não pode deixar de travar, porque a gente assumiu o mandato, e a gente estava conversando isso mais cedo, é a batalha cultural. Se hoje tem um centrão que aceita dinheiro para mudar seu posicionamento, é porque muitas pessoas ainda não estão instruídas o bastante para escolherem bem os seus representantes eleitos. E o que a gente tenta fazer através da nossa tribuna amplificada é levar mais informação para essas pessoas, para que na próximo mandato a gente não tenha que lutar com tanto idiota como André Janones, por exemplo. Assim, ó, Realmente, né, Gustavo Gayer tem toda a razão. Mas o que eles não esperavam é a notícia que eu vou dar para vocês agora e que tem a ver com Arthur Lira. Ele partiu para a briga também com os ministros do STF. E olhem essa notícia. Lira se manifesta contra a PEC que reduz mandato do ministro do STF. O texto será uma das prioridades do Senado em 2024. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal para 8 anos. Aspas, imagine uma pessoa que vai para o Supremo com 44 anos ou 45 anos, que sabe que vai sair com 55. Disse em entrevista à Globo News. O que vai ser esperar de isenção de julgamento de uma pessoa que sabe a cada dia um dia menos? Mas a PEC é uma das prioridades do Senado em 2024. E sim, os senadores de direita vão fazer de tudo para que isso passe, da autoria de Plínio Valério. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.